Rádio França Internacional. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Ficamos agora com o convidado da autoria de Lijange. Convidado. A 8ª edição do Fórum Internacional de Dakar sobre Paz e Segurança no continente africano decorre esta segunda-feira e terça-feira no Centro Internacional de Conferências Abdou Diouf, em Dakar, no Senegal. O tema do fórum deste ano é África posta à prova por choques exógenos, desafios de estabilidade e soberania, e conta com a presença de vários chefes de Estado, membros do governo, bem como líderes de instituições internacionais, não governamentais e do setor privado. Este ano, nesta edição, a África lusófona é convidada de honra. Vamos falar sobre este fórum com Wilker Dias, é analista, docente na Universidade Alberto Chipande, em Moçambique. Muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme estar cá. Este ano o Fórum Internacional de Dakar presta homenagem à África lusófona com a presença institucional de alto nível de Angola, Cabo Verde, mas também com a presença diplomática da Guiné-Bissau. Moçambique fica fora deste fórum. Pergunto-lhe porquê e porquê esta aposta na lusofonia. Bom, acredito que esta colocação, o Moçambique está de fora deste fórum, acaba sendo um pouco curioso, porque o país, acredito eu, que tem tido um grande desempenho a nível daquela que é a diplomacia africana, tanto para a construção da paz, tanto para encontrar soluções de algumas inquietações que têm sido verificadas a nível do continente africano, embora esteja a passar por situações, por exemplo, ligadas ao terrorismo em Cabo Delgado, mas acredito que é um dos atores extremamente importantes para aquela que é a diplomacia africana. Curiosamente, fica de fora num contexto em que também vai assumir a pasta de Conselho de Segurança das Nações Unidas, e acredito eu que, bom, terá lá os outros atores como Cabo Verde, Angola e a Guiné-Bissau, que também não deixam de ser importantes para aquele que é o contexto africano, mas se formos olhar para aquela que é a lusofonia, Moçambique também tem uma palavra a dizer, deveria estar presente neste fórum, mas infelizmente não lá está. Mas eu acredito que também a África lusófona está bem representada, tanto pelo cunho econômico que Angola tem, tanto pela necessidade que a Guiné-Bissau tem também está presente neste fórum por aquela que é a crise, também vamos assim dizer, a nova política guineense que está a ser verificada em volta daquelas são diversas situações que têm passado nos últimos tempos. Cabo Verde, pelo exemplo democrático que tem apresentado a nível do continente africano, e eu acredito que no seu todo é de extrema importância que esses atores também estejam lá presentes. Angola marca presença, e segundo o presidente senegalês Macky Sall, pela importância regional na África Austral. Angola, que em junho deste ano foi mediador do conflito entre o Ruanda e o Congo-Kinshasa. Não houve, no entanto, soluções. Haverá talvez soluções à vista neste fórum onde vão estar reunidos alguns atores importantes deste conflito. Exato. Eu acredito que, para o caso concreto, Angola tem tido desempenhou um papel muito importante. Eu acredito que vai continuar a desempenhar um papel muito importante na questão entre o Ruanda e o Congo, mas é importante salientar que para a resolução, por exemplo, do conflito existente na República Democrática do Congo temos que ter mais atores envolvidos nas negociações, e não só, tem que haver uma planificação, uma força de vontade de ambas partes em poder resolver, porque se nós tivermos apenas uma parte e a outra estando de fora, neste contexto, poderemos não ter nenhum sucesso, e é isso que a Angola deve pautar. Eu acredito que, a partir deste encontro, desta conferência, o que é que poderá haver é uma planificação maior para aquelas que são as aspirações de desenvolvimento de paz nesta região, em concreto, na República Democrática do Congo, com a fronteira com o Ruanda, mas também eu acredito que temos que incluir o Uganda, que é um dos países que não pode ficar de longe deste conflito, e outros atores também que se calhar poderão ser extremamente importantes neste processo de negociação, incluindo alguns grupos armados que estão envolvidos nisto. Então, acredito que, se calhar, através deste contexto e através da experiência que os outros atores a nível da comunidade africana têm, poderão encontrar alguma solução visível para que possa se desenvolver a paz naquela região. O Fórum quer promover ainda mais autonomia de segurança na União Africana e das organizações regionais do continente, numa altura em que o continente africano vive sequelas da crise económica da Europa, com a guerra na Ucrânia-Rússia, mas também com alguma intervenção
posição reforçada por parte da China, que assinala agora o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, que cancelou algumas dívidas, uma lista de países que ainda não foi divulgado, mas numa tentativa de reaproximação mais forte, em todo o caso, entre a China e a África. É preciso mais autonomia para o continente africano. É uma palavra de ordem que se tenta buscar nos últimos tempos. Nós acompanhamos o discurso dos vários líderes, inclusive do Afara Maksal, do próprio Paulo Kagame, do próprio presidente Filipe Jacinto Inhosso, no caso concreto de Moçambique, e outros que têm pautado por esta questão da busca da soberania dos países africanos e uma tentativa também de tentar-se livrar daquela que é praticamente o espírito de mão estendida, que muito é debatido a nível do contexto africano, porque a grande parte dos países africanos não conseguem sentar entre eles e resolver os problemas. Vão mais para o contexto externo, à busca daquelas que são as soluções para a resolução dos seus problemas. E agora, com este fórum, espera-se que a África, através dos mais diversos atores existentes, possa encontrar solução para os seus próprios problemas, a começar pelos conflitos. Depois dos conflitos, nós vamos partir para aquela que é a vertente econômica. Os conflitos em primeiro lugar, porque se nós formos a ver, há alguns países a nível africano que passam por situações de guerra, em que até tem apontado o dedo àqueles que são os atores externos envolvidos, alguns países externos envolvidos no conflito, em que nada tem feito para poder resolver essas situações. E agora busca-se nesta outra vertente a questão de que a África pode resolver os problemas por si só, através da composição das suas próprias tropas, que em conjunto com aqueles que são os outros países africanos possam encontrar soluções. É o caso concreto de Moçambique, nós temos aqui o caso concreto das tropas da SADC que estão a combater em Cabo Delgado, as tropas do Ruanda, e o mesmo pode ocorrer nos outros cantos do continente africano. Numa outra vertente econômica, o espírito de interdependência entre os países africanos pode fazer com que a África desenvolva com base naquela que é a realidade. Então, há essa tentativa de desmomentar, entre aspas, daquilo que é o espírito existente de mão estendida dos países ocidentais, dos países do leste, dos países asiáticos também envolvidos neste contexto. Um dos parceiros históricos do Fórum é a França, mas também o Japão, que vão estar representados. A França que está a ser pouco a pouco afastado do continente africano, no Mali, no Burkina Faso, agora recentemente com os protestos e um dia obscuro no Chad. A França que está a ser afastada e a Rússia a reforçar a presença no continente africano. Eu acredito que a Rússia, começando no caso concreto da Rússia, a Rússia sempre esteve presente naquilo que é a vida dos países africanos pelas razões históricas existentes. A França também, pelas razões históricas existentes. Nós verificamos que após aquilo que é o processo da independência de alguns países africanos, alguns países francófonos, a França esteve lá sempre presente através daqueles que foram os acordos também assinados entre as elites francesas, os governos africanos, mas mesmo assim em situações de guerra a França não conseguiu encontrar nenhuma solução para poder fazer com que esses países na qual ele estava lá inserido pudessem sair dessa situação de guerra. E isto já vem incomodando aos diversos atores africanos, uma vez que a própria elite francesa também está envolvida em algumas situações de negócio e começa a ser apontado o dedo a esses fatores para que se não encontre a solução. Portanto, a Rússia é chamada, uma vez mais, a intervir como uma espécie de solução ao Ocidente, porque em alguns países já teve aquela que era a mão ocidental, mas esta mão ocidental não conseguiu trazer soluções plausíveis para a África, e por isso é que agora tenta-se buscar outros atores para poder se debelar este problema. Em Moçambique também nós tivemos a entrada da Wagner Group, dos mercenários, que estão também no Mali, foram os primeiros a intervir no conflito em Cabo Delgado, e agora verificamos no Mali, podemos verificar nos outros pontos africanos, e isto já demonstra claramente aquela que é a busca de outros horizontes para a resolução de problemas securitários em África. E agora a presença da França neste fórum pode ser um pouco curiosa, e vamos qual vai ser a postura do governo francês, dos representantes franceses, numa onde estão a ocorrer, já vamos assim dizer, uma chuva de críticas àquela que é a presença francesa em continente africano. Wilker Dias, analista e docente moçambicano na Universidade Alberto Chimpane, o nosso convidado desta segunda-feira.